E olha, o Brasil registrou mais de 612 mil acidentes de trabalho no ano passado. É o que aponta uma pesquisa do Ministério Público do Trabalho. Esse número corresponde a um acidente de trabalho ocorrido a cada minuto. Para entender o que pode ser feito para melhorar essa realidade, a gente vai voltar a conversar agora com Paulo Ricardo Sobral. Diz aí, Paulo. Esse número assusta, né, gente? Quando peguei a pauta que eu vi, nossa, achei muitos acidentes, mas o pior é que esse número pode ser ainda maior porque existem, infelizmente, as subnotificações. A gente convidou a advogada especialista em Direito do Trabalho, Edilamara Rangel, que está aqui com a gente, vai conversar sobre esse assunto. Muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Espírito Santo, doutora. Vamos começar explicando, então, por que isso aconteceu, né? Será que são os empregados que não estão se cuidando, são as empresas que não estão dando aquele cuidado, aquela segurança necessária para eles? Por que esse número tão grande e tão assustador? Bom dia para a senhora. Bom dia para todos aqueles que nos ouvem. Esses números são alarmantes mesmo e nos preocupam. São duas questões. São as empresas que precisam fazer uma fiscalização, um acompanhamento melhor, uma informação melhor para esses trabalhadores, para que eles não venham a sofrer esses acidentes de trabalho, com fiscalização efetiva, com informação. E precisa também ter um trabalho conjunto também dos trabalhadores, dos empregados. Os empregados precisam estar atentos às condições do ambiente de trabalho. Esse empregado tem que saber que na empresa ela é obrigada a fornecer os seus equipamentos de proteção individual e ele também precisa utilizar esses equipamentos de proteção individual para que ele realmente esteja guarnecido ali, desenvolvendo bem essa atividade. Agora, você falou um pouco dessas questões das notificações e subnotificações que podem acontecer também. É muito importante a gente ter os dados, mesmo os dados sendo tristes, porque a gente não gostaria que tivesse nenhum tipo de acidente. O trabalho é o nosso bem maior para a gente desenvolver bem as nossas atividades, mas ainda, infelizmente, nós temos as questões das subnotificações daquelas empresas que não informam que aquilo aconteceu, que esses dados ocorreram, e daqueles empregados também que estão no mercado informal, que a gente também não consegue, por vezes, ter esses dados de uma forma muito apurada. Então, é importante ter esses dados e, infelizmente, às vezes a gente tem as subnotificações, mas é importante ter uma fiscalização e é importante, muito importante mesmo, que empregado e empregadores conversem nesse local de trabalho. Doutora, vamos aproveitar esse gancho aí, vamos falar sobre a responsabilidade de cada um nessa história, né? Quando a gente fala sobre empregados, é puxar na orelha mesmo, de dizer, olha, você tem que fazer isso, você tem que usar isso. É muito importante, o empregado tem que usar, ele não pode achar assim, eu sou Excel melhor, já estou acostumado a fazer essa atividade. Ele pode ser muito bom no desenvolvimento da atividade dele, mas ele não pode abrir mão, ele não deve abrir mão de utilizar os equipamentos de proteção individual, porque o equipamento de proteção individual salva a vida dele, guarnece ele, protege ele. E é também por obrigação do empregador promover a efetiva fiscalização. Utilize, não deixe de usar. Se for o caso, notifique esse empregado para que ele tenha compreensão de que é necessário, é importante ele utilizar esse equipamento de proteção. E o importante também é a empresa fornecer, né? Não é um presente que ela está dando, é obrigação. Com certeza, a empresa tem que ter a consciência que ela fornecendo esse equipamento de proteção individual, que ela não está fazendo nenhuma obrigação para esse empregado, ela vai estar ajudando ambos os lados, tanto o empregado, que vai estar protegido, quanto a empresa também, que vai ficar muito mais tranquila no desenvolvimento da sua atividade. Doutora, claro que a gente está falando sobre prevenção, que é importante para evitar isso. Tem uma abelha chata aqui atrapalhando a gente, né? Mas é importante, né, para a gente falar sobre prevenção. Mas eu queria que a senhora explicasse agora, de repente, caso acontece um acidente desse trabalho, a que esse trabalhador ele tem direito, o que é que ele precisa fazer? O trabalhador precisa comunicar imediatamente. Aconteceu responsável. Na verdade, o setor responsável da empresa já tem que tomar todas as providências para a emissão de um documento chamado CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho. Independente dessa lesão que esse empregado sofreu, ele tem direito a esse documento.
que é essa CAT, que ele vai descrever tudo que ele precisa. Esse empregado, se ele não ficou com problemas, Deus quiser, ele não tenha ficado um problema grave, ele vai ter ali o atestado, ele vai ser assegurado a ele os dias efetivamente de trabalho. Se esse empregado precisar se afastar mais de 15 dias, os 15 primeiros dias serão pagos pela empresa, o restante ele vai para o INSS, através de uma perícia médica judicial. Se tiver outras repercussões dentro do ambiente de trabalho em decorrência desse acidente, esse empregado poderá ter direito, dependendo da efetivação de tudo que foi aprovado, a uma indenização em relação à redução do acidente que ele sofreu e outras implicações que deverão ser analisadas caso a caso. Muito obrigado pelas orientações, mas a gente espera que não precise, né, de que isso aconteça. A prevenção é a mais importante, né? Sempre o melhor caminho. Muito obrigado. A gente conversou com a advogada especialista em Direito do Trabalho, Edilamara Rangel, e a gente volta com vocês aí no estúdio. Tá certo, então, Paulo Ricardo Sobral, obrigada pelas informações. Agradeço também a advogada que esclareceu muitas dúvidas em relação a esses acidentes de trabalho. Tem responsabilidades que são da empresa, tem responsabilidades que são do trabalhador e, caso aconteça, o trabalhador tem seus direitos resguardados também. E é um número que chama atenção, né? Um acidente de trabalho por minuto, quer dizer, essa entrevista levou cerca de 4 minutos, é como se 4 acidentes de trabalho tivessem acontecido durante a entrevista do Paulo Sobral. Um número muito grande mesmo.